Já estamos ao vivo. Olá, centelhas, tudo bem? Olha aqui com a minha centelha para falar com a sua. E mais uma live aqui do nosso Instagram, da nossa Semana Quântica, Semana da Mecânica Quântica. E hoje o nosso assunto vai ser realidades paralelas e futuros prováveis. Então, boa tarde para você que está vindo aí, bom almoço para quem ainda vai almoçar. E beijo Miriam, Tatá, Larda Rê, Pereira, Isa, Quânticas Possibilidades. Oi! Grande beijo para vocês, o Jack também, Silvia. Então, gente, hoje é o nosso último dia da nossa Semana Quântica, que nós fizemos aqui no nosso Instagram, e junto com o Mário Jorge, que está aqui como convidado falando de física quântica e realidade virtual, explicando aí, dando uma visão mais científica da coisa, mais técnica até. E aí eu entro trazendo um pouco a aplicação para o nosso dia a dia, como que a gente faz a física quântica, essa parte da ciência aí ser aplicada para o nosso dia a dia. Então vamos esperar o Mário entrar para a gente começar e a gente vai fazer o seguinte. Pessoal, o meu áudio tá legal? Me avisem aí se tá saindo direitinho o áudio, se vocês estão ouvindo direitinho, se não tá baixo. Então, gente, nós vamos fazer o seguinte. No primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho, vai dar um oi para vocês. Só um minutinho aqui. Então, assim, no primeiro momento a gente vai conversar aqui, né, com o Mário Jorge. Ele vai explicar o que são realidades paralelas, de acordo com tanto com a física quântica como com a física digital. E aí a gente vai desativar os comentários só para o momento em que ele vai falar da parte mais teórica da coisa, a explicação. Depois a gente vai abrir os comentários e a gente vai ver perguntas, vai ver como está a interação de vocês. E pessoal, sempre tem gente perguntando: mas vai ficar gravada? Vai ficar gravada, não importa quantas vezes a gente fale, sempre aparece alguém perguntando. Ela vai ficar gravada aqui no IGTV, fica gravada também, depois ela vai para o YouTube, tanto o meu, Temporariamente Humana, quanto o do Mário Jorge, que é o My Big Toe Campbell, tá bom? Oi, Maisinha, linda, tudo bem? Oh, muito obrigado. Gislaine Alcântara, te amo também, amo todos vocês. Bom, tô esperando aqui o Mário Jorge entrar pra gente continuar o nosso bate-papo, tá bom? O bate-papo quântico, que hoje nós vamos falar física quântica, realidades paralelas e futuros prováveis. Então, no tema realidades paralelas, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que né? Existem outras dimensões? O planeta Terra é a única realidade que existe? Não existe vida em outras dimensões, ou sei lá, planetas, ou em algum lugar dessa galáxia? Então, isso é realidades paralelas. Será que eu tenho um outro eu meu vivendo em algum outro universo? E futuros prováveis o futuro, ele está determinado? Existe destino? Será que o futuro ele está totalmente determinado já? A gente já nasceu predestinado a algo? O que são futuros prováveis? O que é o futuro? Ontem a gente falou um pouquinho sobre questão de viajar no tempo, voltando para o passado, né? E o Mário Jorge explicou porque que, digamos, nas regras do jogo a gente não pode voltar no passado, mas podemos acelerar para o futuro, enfim. Então o futuro está aberto aí e o Mário Jorge vai explicar pra gente melhor. Só esperando aqui o Mário entrar, né? Dá um oi aí, Mário, para eu poder mandar um convite para você, pra gente começar, tá bom? O Mário chegou, o pessoal tá falando aqui. Gente, eu adoro ver os comentários aí, porque eu vou vendo como é que vocês estão interagindo, o que é que vocês estão achando, ok?
Então vamos lá. O plano espiritual está aqui, situado no aqui e agora. Com certeza, Antônio. O físico e o não físico, o visível e o invisível, não estão separados, estão juntos. Tudo que é visível, tangível, que a gente chama de matéria, é uma manifestação física de algo que está, de uma energia que está em forma de onda. Esta energia pode tanto se manifestar no mundo invisível, a nível invisível, quanto a nível visível. Então, tudo que é físico, ele está ali representando uma energia não física que está materializada ou renderizada. Quando nós utilizamos, o Mário usa muito a palavra renderizar. Achei o Mário aqui, transmitir com o Mário. Então, quando o Mário usa renderizar, gente, algumas pessoas já me perguntaram, tá? Renderizar é como materializar, tá bom? Então, quando ele falar renderizar, você já sabe que é mais ou menos como materializar, porque é uma linguagem da física digital. Olá, Mário! Gostei do seu modelo hoje, você está todo chique. Fiquei elegante para o nosso quinto dia agora. Exato! É o Mário de uma realidade paralela? Assim, mais, né? Deve ser. De uma outra realidade? Boa tarde, a minha esposa brinca comigo o seguinte, ela fala assim, olha, pôs até perfume para live com a May. Mas eu ponho até perfume quando eu vou gravar meus vídeos, você não sabe. É isso aí. Faz bem pro astral da gente mesmo. Sem dúvida. E eu queria até pedir desculpa para todos mais uma vez, né? Eu já escrevi isso no meu site, mas assim, não é culpa minha, eu não sei o que aconteceu. O Instagram está extremamente... Eu estava com medo, aliás, da participação hoje, porque está extremamente lento, arrastado, e eu não consigo responder publicações. O máximo que eu consigo é dar um like ali, dar um coraçãozinho, quando a pessoa escreve alguma coisa. E tudo que eu escrevo na postagem, conforme eu posto, desaparece, ponto. Então já é o terceiro dia que acontece isso. Então hoje eu fiz 4 postagens a respeito do que a gente vai comentar hoje, e aí até publiquei um vídeo, que também levei uma dificuldade enorme para subir o vídeo, né? Desinstalei o Instagram, instalei de novo, fiz de tudo, né? E de qualquer forma acabei conseguindo subir o vídeo, que no vídeo eu pus uma explicação, né? Porque eu comentei que a gente ia comentar hoje e que aquelas postagens eram apenas, vamos dizer, um adianto para facilitar a compreensão, né? E dei uma pequena explicada, uma pincelada no que eu queria dizer com aquelas postagens. Porque eu, infelizmente, não pude. Geralmente eu escrevo um texto na lateral, que é muito complementar à informação da fotografia, que às vezes é curta, e não vai para frente, mas não importa. Estamos aqui, graças a Deus, consegui compartilhar e aparecer aqui hoje, então tá ótimo. Deixa eu melhorar aqui a conexão. Deu uma pausada. Estamos ao vivo novamente. Pronto. Estão me ouvindo, gente? Como é que está o áudio? Tem gente falando que o áudio eu estou. Para mim está ótimo aqui. Tá bom? Então tá ótimo. Então, gente, vamos... conforme eu estava falando aqui para eles, Mari, a gente vai começar assim. Vai começar um tempo aí você explicando o que são realidades paralelas e futuros prováveis, a parte técnica aí, de acordo com a física quântica e com a física digital. E aí depois a gente abre aqui os comentários e tenta fazer a aplicação para o nosso... Fazer os comentários de aplicação para a vida prática, né? De por que saber disso iria melhorar, né, a nossa vida aqui, né, nessa dimensão chamada planeta Terra. É isso aí. Em princípio, né, tudo que a gente vai falando, comentando, vai dando subsídio para as pessoas perceberem que o funcionamento das coisas não é aquele funcionamento automático, matemático e concreto, que muitas vezes é pregado para nós até pela ciência tradicional, né? Então, que assim, que a coisa é muito mais porosa, é muito mais sutil, então é muito mais sujeito de ser influenciada e alterada por nós. Né? O Tom sempre diz que tem 3 formas de alterar a realidade. A primeira é com a sua percepção, e eu acho que as 2 primeiras são mais poderosas e mais importantes. Né? A primeira é com a sua percepção, a forma como você percebe as coisas, a forma como você vê. É aquele famoso exemplo do copo meio cheio, meio vazio. Né?
Você que escolhe olhar, né? E se você começa a olhar de uma forma positiva e prestar atenção nos detalhes positivos e focar no positivo, não é simplesmente pensar positivo, não. É exercitar o seu poder de dar sua atenção para o positivo. Como a gente sabe, e você volta e me explica no seu canal, tudo aquilo a que você dá atenção cresce. E se você foca no positivo, é o positivo que cresce. E vai aparecendo outras alternativas positivas, você começa a ver outras coisas, né? E se você foca no negativo, é uma espiral descendente, você vai para o buraco, né? Mas a opção é sua. Uma é a percepção, outra é a atitude. A partir do momento que você percebe as coisas, outras coisas, você vê que atitude você toma a respeito, né? Que intenção você tem a partir dali, o que você decide. Você escolhe se envolver e participar com essas coisas positivas, você envolve ter alguma coragem, tomar alguma iniciativa, a sua atitude, né? Primeiro você muda a percepção, na sequência você muda a sua atitude. E isso muda 90% da sua realidade. Ainda te sobra, né, o que a gente vai ver hoje, que é você influenciar o futuro provável, o futuro possível, com a sua intenção, que é outro método, mas assim, esse outro método você envolve um certo esforço de desenvolvimento pessoal para você aplicar isso. Para quem ainda não tem, para quem já tem, né? Às vezes alguém já nasceu com o dom, né? E tem mais facilidade para fazer essas coisas. Mas os outros dois estão totalmente sob o seu comando, é uma questão apenas de decisão. E com essas três coisas, você comanda a construção da sua realidade na medida daquilo que é possível para você. Que maravilha! Okay? Então, olha aí, ó, gente, já tem, para quem gosta de assistir as lives com caderno de anotação e estudo, já tem 3 coisas aí, né, que o Mário falou, que dá para mudar a nossa realidade, primeiro com a nossa percepção. Qual lado das polaridades a gente está dando atenção? Para o lado negativo ou positivo de tudo que nos acontece? Copo meio cheio ou copo meio vazio, né? Então, percepção e atitude. Número 2, atitude. Quais são as atitudes que a pessoa toma, né, em direção? Será que as minhas atitudes, as minhas ações estão em congruência com aquilo que eu quero manifestar no meu futuro provável, né? Na minha realidade? Então, se a percepção, 2, a atitude e 3, a intenção, né? Que foi quando a gente até falou da intenção, quando a gente falou da dupla fenda, não foi isso? Quando a gente falou sobre o observador, com a sua atenção, influenciar o comportamento das moléculas, das partículas, né? Isso. Ali foi a atenção. Você acabou falando agora. A atenção, quer dizer, a atenção da sua observação, mas ali você não está intencionando nada. Você está dando atenção. O fato de você dar atenção e focar naquilo, quer dizer, medir, né? Tomar conhecimento, aquilo colapsa a onda e para de se comportar como onda e passa a se comportar como partícula, né? Então foi no gráfico que a gente falou. Então, sobre essa... Nós falamos sobre intenção. É que a intenção, ela permeia tudo na teoria da minha grande teoria de tudo, do Mike Vittor, do Tom Campbell. Intenção é o motor. É a sua intenção do ser que você realmente é, e foi isso que a gente falou sobre a intenção do ser, da centelha, né? É a vontade do ser e da centelha em ir numa direção ou na outra, em atuar sobre alguma coisa, não é? É a intenção que movimenta realmente as coisas, a intenção do ser. Não a intenção, às vezes, do personagem que está muito perdido e muito identificado, que é o ego, que é só a mente, aí ela tem pouco poder, né? Quando você está agindo a partir do seu centro, do seu coração, do seu ser, aí a sua intenção, ela realmente é que vale para movimentar as coisas. Então, a intenção, como a gente vai ver nessa questão dos futuros prováveis, né, é ela que nos movimenta, né, e ela que nos movimenta através da decisão. Se você fizer uma análise de cada decisão que você tomou, se tomou uma decisão atenta, você começa a vasculhar, ir profundamente, ver qual era a intenção que você tinha quando tomou aquela decisão. E você toma uma decisão e toma outra e toma outra. Se você não estiver atento a qual é a sua própria intenção, você vai acabar fazendo mau uso. Você buscar e começar a desencavar essa intenção, ver o que é, porque você vai ter mais prática em lidar com ela e vai conseguir ter mais êxito em realizar o que você quer realizar, porque a intenção é sempre o motor, né? Na teoria do Tom Campbell, a consciência é fundamental, nós somos consciência, uma parte da consciência maior,
uma parte da fonte, somos uma centelha, somos uma unidade de consciência, usando as duas linguagens ao mesmo tempo. E o que nós somos é que tem uma intenção forte, né? E nós não estamos separados, nós estamos completamente unidos ao que nós somos como unidade de consciência e ao todo também. Não existe como se separar, existe como você se distrair, se enganar, se identificar com o personagem e achar que está separado. Aí você fica achando que está separado, que não tem força, que não tem poder, que não tem decisão. Aí você está indo pelo caminho errado por conta própria. Porque não tem como você se separar da fonte. Okay? Inclusive, isso que você está falando aí, teve uma pergunta bem interessante aqui do Antônio, que ele falou assim, ele usou a expressão, eu conheço a expressão por causa da filosofia hermética, né? Então, nós somos o olho de Horus, nós somos o olho de Deus, por assim dizer. Pelo que eu conheço da teoria My Big Toe, né, o sistema mais amplo de consciência, que seria a consciência matriz, né, a fonte de tudo, que na religião é identificado como Deus, é que está se experimentando, vivenciando através de todas as consciências que são projetadas desse sistema, né, primordial. Então, não deixa de ser isso, né, o próprio sistema se experimentando e observando e vivenciando através de cada unidade de consciência individuada que ele mesmo projeta para ter perspectivas diferentes de uma mesma coisa. Então, tudo é o sistema, né? Aí vem aquela coisa que somos um. O Tom, às vezes, até fala que é um ecossistema social de consciência, né? Porque a consciência se divide, permite a oportunidade da nossa existência, nos brinda com isso, né? E interage, porque ela também se brinda, porque nós somos parte dela. Então, né? É uma interação total, e essa possibilidade de se diferenciar, de se individuar, né? É que nos dá a opção de existir. Porque senão seria uma coisa só, o todo, né? Então, isso nos dá a oportunidade de existir, interagir e observar essa criação toda que acabamos fazendo em conjunto. É claro que o todo, a consciência fundamental, tem um peso maior, porque ela é o criador original, mas cada um de nós tem, em princípio, um poder similar e é um co-criador, e nós estamos colaborando e fazendo uma criação em conjunto. Precisamos cuidar para fazer uma criação melhor, porque às vezes a gente olha para o mundo e vê que não estamos fazendo uma criação tão boa como poderíamos, né? Mas é por aí. Mas nós vamos falar sobre isso, né? Do Realidades Paralelas, sobre que tem... Isso. Eu esqueci qual é o termo. Você vai usar aí o termo que o Dr. Tom usa para dizer que, por exemplo, o planeta Terra é digamos assim, é um jogo, né? Jogando para a linguagem do videogame. No mundo de Minecraft, por exemplo, que eu digo porque meu filho joga Minecraft, Roblox, né? Que agora que as crianças estão gostando. Então, no mundo de Minecraft, você escolhe qual mundo você vai jogar. Aí tem o mundo do gelo, o mundo não sei da onde, da floresta, o mundo debaixo da água. Então, assim, só para deixar didático, né? Então, existem outros sistemas, já entrando no tema realidades paralelas. O planeta Terra seria o único sistema ou o todo, o sistema mais amplo de consciência criou outros sistemas onde o que define as consciências que vão vivenciar essas realidades? Ok. Eu vou dar uma pincelada rápida, só pela física quântica, para mencionar a origem, pelo lado da ciência tradicional, e depois eu entro na explicação do Tom, que é a que você está querendo, ok? Que eu acho que é a principal, porque na verdade é o que realmente explica. Porque o que acontece? A física quântica ela veio evoluindo, com todos aqueles cientistas envolvidos, e aí em 1957, o Hugh Everett, eu anotei porque não é um nome tão conhecido para a maioria das pessoas, eu mesmo não tenho ele fixo na cabeça, porque não estou vendo constantemente, chama Hugh Everett. E em 1957, então, ele trabalhando com as fórmulas, acabou chegando à conclusão que aquelas fórmulas levavam a, vamos dizer, infinitas possibilidades, né? E que a única forma deles explicarem, porque aqui nesta realidade acabava de estar acontecendo uma delas, né? E então ele criou essa ideia, né? Não é bem uma teoria, mas é uma ideia extraída de uma série de fórmulas com que ele trabalhou, onde
a possibilidade que ele aponta é que, assim, existe essa nuvem de probabilidades, ela não está assim sozinha, quer dizer, é como se tudo que pudesse acontecer, acontecesse de alguma forma em algum lugar. Então, se o átomo, o elétron, pode estar aqui ou estar ali, se você pode ter ido para a direita ou para a esquerda em algum momento você foi para a direita, em algum momento você foi para a esquerda, e isso vai se dividindo, como se fosse um galho de árvore que vai abrindo, ramificando, e vai... tudo que pode acontecer está acontecendo em algum lugar. E que tudo isso existiria em paralelo, em superposição, no estado de superposição, que a gente também comentou no outro dia. Ou seja, a gente está percebendo, porque está neste nível aqui, alguma coisa, mas em uma outra vibração, alguém, ou nós mesmos, estamos percebendo uma outra coisa, um outro caminho. Então, a física quântica aponta para isso apenas como uma possibilidade em função dos cálculos matemáticos. É uma forma de explicar por que existe essa nuvem de probabilidade, porque só alguma das coisas aparecem para nós aqui na nossa realidade. Porque em cada realidade apareceu uma das outras probabilidades, se concretizou, se colapsou lá. Então, que todas se colapsam em algum lugar. Quer dizer, ou seja, você está presente no colapso de uma coisa, mas em algum outro ponto, outra coisa se colapsou e, eventualmente, talvez até um outro você, talvez, né, estivesse lá. Então, tudo isso é extrapolação, possibilidades matemáticas em função das fórmulas. Mas a física quântica, efetivamente, não constata esse local, porque ela não consegue, ela só vê este local. Então, ela imagina estas coisas, mas não vai muito fundo, mesmo porque ela é materialista, como eu disse. Qualquer coisa que não exista neste mundo material, ela é não material. Ou seja, vamos dizer, então talvez seja espiritual, sei lá. Né? Eles não, então sai fora do termo aí, espiritual, né? Mas na verdade é como se fosse onda, né? Uma forma de... Ou informação, a informação é invisível, né, Mário? Ou ela pode se tornar visível através da renderização de algo que antes era só uma informação. A renderização como você estava explicando logo no comecinho, antes de eu entrar, a materialização, as coisas aparecendo aqui como materiais, mas num formato holográfico, mais similar ao que acontece na tela do computador que você estava citando do jogo, onde quando você entra num determinado ambiente, o meu jogo que eu mais joguei antes de parar foi Doom. Não sei se alguém conhece, mas chamava de Doom. O Super Mario, ele tinha vários mundos também, né? Não, perfeito. Super Mario me representa, não tem problema. É verdade, Mário. Joguei muito na minha infância. Então, você aquilo na tela do computador, aquilo é tudo informação dentro do computador. À medida que você vai fazendo um determinado caminho com o Mario, coisas vão aparecendo e você vai vendo, vai interagindo. Mas ela só é renderizada na tela. Renderizar é transformar a informação do computador e jogar na tela, isso que é renderizar, que no nosso mundo equivaleria a materializar, se você achar que é material. Mas se você achar que é uma holografia, então você passa a poder usar o renderizar, porque você não está materializando nada, você está pegando a informação num formato matemático e transformando ela em imagem holográfica. Então você está renderizando, não está materializando. Isso eu sempre insisto, porque para mim me parece mais fácil você renderizar uma informação holográfica do que você reconstruir com tijolos e cimento. Como eu já comentei, não vou repetir. Então dá uma ideia, usar a palavra renderizar, dá uma ideia de que realmente a matéria não é matéria em si, né? Exato. É uma informação holográfica que parece muito real. E aí, se você quer usar um outro exemplo muito fácil, vamos falar em sonho. A pessoa, holografia, renderização, vamos lá. Um sonho é como se você estivesse vendo uma tela de cinema, ou de televisão, ou de computador, né? Ou de um jogo. Né? Você está dentro de um cenário que você mesmo, em geral, está criando. Né? É a sua mente que está te ajudando, a sua consciência está criando aquele cenário em função das suas necessidades, das suas expectativas. Você está interagindo, está andando, está discutindo, está brigando, está ficando bem, está beijando, está fazendo qualquer coisa lá. E tudo, resolveu voar, resolveu fazer um buraco no chão e sumir, resolveu. Tudo que você... Lá é um outro nível de realidade virtual, que também então, o sonho representa bem o que é uma realidade virtual. Quando você está no sonho, você não lembra desta parte aqui, salvo que seja um sonho lúcido. Mas quando você está lá, você não lembra. Então, para você, aquela realidade é a sua. Ela funciona... Às vezes, se você quando volta para cá, olha, puxa, aquilo não tinha nem cabeça.
mas para você, naquele momento, para aquilo que você fazia, dava perfeitamente certo e funcionava. E você tem uma série de liberdades lá que aquele ambiente te permite, que aqui não é permitido, porque o ambiente funciona com muito mais regras do que um sonho, mas lá é outro nível de realidade. Um sonho é outro nível de realidade. Uma viagem fora do corpo, uma viagem astral, é outro nível de realidade, ok? E você está, vamos dizer, você está mudando a sintonia, porque funciona segundo o tom, né? A gente costuma dizer muito que você está vibrando nesta realidade, por isso que você está percebendo ela. Se você vibrar em outra, você vai perceber outra. Mas é mais como se fosse uma sintonia de canal de TV. O canal de TV tem determinada frequência. Você está assistindo um canal, você está sintonizado numa frequência. Né? Aí você muda de canal, você muda da frequência. Você começa a pegar outra banda de frequência. E você vai ver outra história lá. Então a televisão ela é perfeita nesse sentido. Você está sintonizado na frequência do sonho, você está lá percebendo outra realidade. Quando você volta para cá, rapidamente você esquece o sonho. Quando você vai para o sonho, rapidamente você esquece essa realidade. Você funciona e vamos dizer, se envolve com aquela realidade que aparece para você, porque quanto menos domínio a gente tem, mais envolvido a gente fica, e aquilo parece super real para você. E é real, porque é a sua percepção. Naquele momento o que você está percebendo, para você é real. Seja em que nível de realidade for. Acho que talvez essa associação com o sonho ajude, ok? Ajudou muito. De qualquer forma... Ajudou bastante, Porque fica muito fácil, e é como se fosse sintonia. Vamos imaginar que você está sonhando com uma novela, aí você muda de canal e começa a ver outra. Né? E aí muda de canal e começa a ver outra. E começa a interagir e viver ali. Você, né, você não faz isso com tanta vontade, não é por sua decisão. Num sonho, a gente que não tem muito domínio ainda disso, né, a gente não muda a história, né, salvo que já esteja num sonho lúcido, aí você começa a interferir. Mas, do contrário, aquilo vai acontecendo e parece a realidade, você está tomando aquilo como verdade, você não questiona, nem discute, você reage, toma decisões a respeito daquelas coisas que estão acontecendo lá. Da mesma forma que faz aqui. Né? Você não questiona aquilo para você lá é real. Então, quando você está lá, parece sólido e real. E quando você está aqui, parece sólido e real. Só que aqui tem uma continuidade, porque é muito mais firme, as regras são muito mais firmes. Então, toda vez que você sonha, está lá, quando você volta para cá, tem uma continuidade. Aí o sonho, cada vez, em geral, cada vez é um sonho. Eu já tive sonhos contínuos, né, onde terminava num ponto, começava dele mesmo, mas em geral é aleatório, né, não é contínuo como aqui que tem um enredo alinhavando tudo. Agora, voltando para a questão então, dos muitos mundos, das realidades alternativas, então, e olhando o enfoque do tom, o enfoque do tom é informacional, como você mesmo disse. Então é exatamente como se fosse vamos voltar para a analogia do videogame. Você está jogando Mario Bros. Num computador, né? E no computador do lado tem, ou ligado em rede, não importa, mas alguém está jogando outro jogo qualquer. Né? The Sims, ou Doom, que eu citei antes, ou sei lá, o Minecraft, sei lá. O personagem de um jogo, ele não toma consciência do outro jogo. O ser que está aqui pode tomar consciência que alguém do lado, outro ser, está jogando outra coisa. Mas o personagem, ele só tem acesso, em geral, quanto mais mergulhado ele está, apenas aquelas informações do jogo. E um jogo não conversa com o outro. O personagem de um jogo não entra no personagem do outro. Salvo que seja o mesmo jogo jogado em rede, várias pessoas podem participar, aí fica parecido com essa nossa realidade aqui. Tá? Onde nós todos temos um ambiente comum, interagimos e estamos vendo o resultado das ações uns dos outros. Jogando em rede, né? Aqui nesse... Em rede, exatamente. A nossa realidade é isso que você está falando. É como se a gente estivesse jogando em rede. Nós estamos jogando em rede, efetivamente. É a melhor associação, a melhor metáfora possível para o funcionamento da nossa realidade. Você num jogo em rede pode fazer uma série de coisas que você quer. Ir para a direita, para a esquerda, dar um tiro, ficar no lugar, esperar para levar um tiro e sair fora do jogo. Quer dizer, você fez várias escolhas ali. Agora, tem escolhas que você faz que interferem com os colegas que estão fazendo escolha com o personagem deles no mesmo jogo, naquele mesmo ambiente. É exatamente o que acontece, quase que ipsis literis, com a nossa realidade. Agora, então, do mesmo jeito que é possível ter vários games diferentes sendo jogados, cada game sendo um jogo de rede é um, outro jogo de rede é outro. Tem outras pessoas, outros seres logados, outras consciências logadas lá em outro jogo de rede, da mesma forma que nós estamos aqui.
Se a gente sai deste jogo, termina o nosso pacote de experiência, acaba a nossa fase, a gente até pode ir jogar em outro jogo, ou voltar e jogar outra etapa do mesmo jogo. Mas a gente não pode se deslocar, eu estou jogando aqui e agora vou sair e jogar no outro. Não, eu loguei, eu vou jogar com aquele personagem enquanto ele estiver funcionando, ok? É assim que mais ou menos o Tom explica o pacote de experiência ou a vida, a oportunidade de vida que a gente tem dentro dessa realidade. Mas as realidades, elas são estanques, né? Agora, claro que se você entra num estado meditativo, se desenvolve nisso, você consegue consultar e visitar, né, com a sua consciência, a sua percepção, outras dessas realidades. Isso é uma coisa que o Tom faz com frequência, fez muito. Eu queria perguntar para você, porque eu assisto muito o canal do Tom em inglês, né? Você tem alguns vídeos já com legenda em português, né? Lá no canal, no seu canal. Tem. E nesse eu gosto muito quando ele começa a contar, o Dr. Tom, sobre os mundos que ele visita, as coisas que ele vê quando ele é com a consciência, né? Estados alterados de consciência, até através dos binaurais, né? Só que hoje ele já não precisa de nada disso. Ele fala que é só botar a intenção e a consciência dele vai. Inclusive, ele fala muito que ele vê as coisas, ele não vê mais a separação entre o visível e o invisível. Tipo, quando ele está ali olhando as coisas do mundo visível, por assim dizer, ele também está identificando as coisas invisíveis, assim. E aí ele fala, inclusive eu assisto algumas palestras dele do Instituto Morrow, que é aquele instituto lá onde ele começou ele ajudou muito a desenvolver esse instituto, né? E aí lá ele fala sobre essas experiências que dizem que é fora do corpo, mas ele até diz que não é fora do corpo, porque a gente não está preso no corpo e precisa sair. Mas se você acredita que é assim, então você vai experimentar como se fosse você estivesse saindo, né? Então, assim, eu achei bem legal, porque eu não sei se uma vez foi que ele falou que foram mais de 13 mundos diferentes que ele já visitou. Algo assim que eu vi numa palestra dele, ele falando, Mário. Veja, ele fez isso repetitivamente por mais de 35, 40 anos. Então ele começou a fazer lá nos anos 70, quando ele ajudou a montar o Instituto Monroe, o laboratório lá, e aprendeu a fazer viagem fora do corpo por contrapartida, né? Ele ajudou a montar a parte científica do laboratório, chamava Laboratórios Monroe no início. E o Robert Monroe ensinou ele a sair do corpo, né? No início era assim que chamava, porque o livro são Viagens Fora do Corpo, o livro do Robert Monroe original. E era como era conhecido, ou como viagem astral, ok? Mas ninguém sabia o que era isso. E eles se dispuseram a montar no laboratório justo para pesquisar. Começaram a pesquisar, descobriram uma série de coisas lá nos anos 70. Depois, aquilo, vamos dizer, ele encerrou as atividades ali, mas continuou pesquisando. Então, de uma forma repetitiva, fazendo dezenas de vezes experimentação para tentar ir ao mesmo lugar, ver as mesmas coisas, para poder chegar a conclusões, porque ele sempre alega que quando você vê alguma coisa uma vez só, como a realidade é estatística, acidentalmente pode acontecer qualquer coisa. E você pode tirar qualquer conclusão. Você viu uma vez, aí você tira a conclusão que você quer. Geralmente a gente diz, é isso, é aquilo, né? Às vezes vê um ser estranho, vai dizer que viu um alienígena, né? Eu não vou dizer que não viu, mas assim, você não sabe. Você viu uma vez e usou a sua memória para associar e ver o que aquilo era e classificar. Agora, e cientificamente, ele foi lá e experimentou com a consciência, fazendo experimentos, foi várias vezes a cada um desses lugares que ele descobriu, até poder extrair conclusões a respeito disso. Então ele visitou, eu arriscaria dizer que ele visitou centenas de lugares, ok? E centenas de vezes, mas eu não sei te dizer quanto. Né? Fazendo isso já está profissional. Agora, ao longo do tempo, ele perdeu a conta também, porque você imagina, são 30 e tantos anos visitando lugares diferentes. E ele não visitava, vamos dizer, por prazer, né? Ele estava determinado como um físico a descobrir e explicar como é que as coisas funcionavam, porque ele viu que aquilo era real, era útil, né? Podia trazer benefícios para as pessoas, e ele tentou extrair compreensão para poder transmitir para os outros. O esforço dele não foi para... Tanto que ele, muitas vezes, você vai ver que no livro ele conta muito pouco disso.
Ele conta das consequências dos estudos, dos resultados, do que é útil para você. Ele não fez o livro, na verdade, para satisfazer curiosidade, porque todos somos curiosos, né? Seria interessante saber de cada uma das histórias do que ele viu, porque ele já viu um monte, né? Agora, o importante disso é o que é útil disso para você, é o que ele sempre traz à tona. Então, ele não foca tanto nisso. Mas ele não se recusa a responder perguntas. Como você já viu lá, já teve pessoas que perguntaram sobre outras realidades. Eu tive com 2 eventos, o que nós trouxemos ele para o Brasil aqui, e o que eu tive lá agora no Tennessee com ele. Ficamos uma semana, eu e minha esposa lá. E ele relatou, por exemplo, eu vou contar uma historinha curta e breve, de uma outra realidade que é muito diferente da nossa. Porque ele sempre comenta que existem realidades de todos os tipos. A nossa é uma das que é mais bem regradinha, mais bem organizada, que dá mais proteção para as consciências participarem de uma forma mais tranquila, né? Existem outras muito similares à nossa, porque ela funciona bem, mas existem algumas que são muito diferentes, completamente diferentes. Você entraria nela e não reconheceria nada, não entenderia nada. Agora, dentro desse grupo que é relativamente próximo, existem algumas realidades onde ela é tão ruim, né, que o mundo, por assim dizer, chegou num ponto tão ruim, né, que os seres são totalmente egoístas e só se preocupam com a sobrevivência. Vamos dizer, talvez como se fosse algo lá no início da Idade da Caverna, sabe? Sei lá. Entendi. Mesmo assim, ainda tinham as famílias, cuidavam, sei lá, dos filhos, das esposas. Então tem muitas horas que o planeta Terra, olha isso. Sim, sim. Ele comentou que esse aí... Ficar feliz aí. Tenha certeza que existem... Não estamos tão ruim, né, Mário? Não. E não se trata de nenhum castigo e nenhum inferno, veja bem, é o que eu sempre digo. São realidades virtuais das quais as consciências podem participar, ok? Para benefício delas, para crescimento. Só vai participar lá se aquilo for adequado. Mas vale saber que existe todo tipo de coisa. Até para saber que nós não estamos tão ruins assim. Isso é o que você falou. Então ele citou o exemplo de um lugar, porque alguém fez uma pergunta específica, ele falou que ele entrou lá e ele não durou 5 minutos e acabaram com ele, né? Ele foi, vamos dizer, enviado lá para aprender alguma coisa, e como parte do processo, ele não chegou a durar 5 minutos. Ele entrou no lugar, daqui a pouco, sei lá, levou uma flechada, uma pedrada, não sei. Acabaram com ele lá. Aí ele entrou no lugar de novo, pumba, durou 15 minutos. Então, assim, ele teve que gastar algumas vidas lá para chegar num ponto onde ele entendia o que estava se passando, o suficiente para sobreviver, para tentar entender o que se passava lá. E era realmente um lugar de caos, que ele falou assim que aquilo já tinha sido muito melhor, mas uma decisão ruim atrás, construindo aquela realidade pelo fundo, você tem algo eu te arrebento. Do meu lado aqui você está travada. Oi, voltou. Ah, ok. Então, voltamos. Eu não sei se foi a minha ou foi a sua aí que travou. Não sei. Nós dois aí, mas já estamos de volta aqui. De qualquer forma, muito interessante. Eu ficava voltando no enredo, as histórias do Tom. Eu acho que é curioso saber disso, porque assim, às vezes a gente fica achando, ai meu Deus, o que eu vim fazer aqui, né? Cara, vai com calma, não tá ruim não. Olha bem, procura o lado positivo, reconstrói a sua realidade, que o negócio aqui é feito com carinho, né? Para o nível que a gente está, é ideal para o nível que a gente está. E é um ambiente protegido. E mais, ninguém sofre dano. A consciência que você é, a centelha que você é, não sofre dano. Ela pode fazer escolhas boas e más, aprender e desaprender, e ela sempre terá outras oportunidades para continuar fazendo isso. Quer dizer, ela não tem perda de continuidade. Existe uma descontinuidade do personagem somente. O que você é, continua. Ok? E claro, com o personagem, isso é importante dizer, você vai mudar para outro personagem. Você não lembra do seu personagem anterior. Não lembra porque seria uma carga. Já imaginou lembrar de 10 mil personagens para trás, sei lá, que você talvez tenha tido, que já fez todo tipo de besteira na vida, sabe-se lá Deus o que, alguma coisa que hoje você abomina, você não tiraria a vida de ninguém hoje, né, por conta dos seus princípios. Mas sei lá, no passado, você já pode ter sido um criminoso ou um guerreiro, vai saber, né? Então assim, realmente essas coisas não importam. O que você retém é a qualidade de ser. E você entra aqui com a qualidade de ser
para participar, interagir da melhor forma e sair melhor do que entrou. Esse é o nosso objetivo. Nós contribuímos para nós, como consciência, e por todo, somando mais qualidade no final da nossa experiência. Mas a gente tem livre-arbítrio. Se quiser desperdiçar e jogar fora o tempo aqui, fica à vontade. Só que o azar é seu, porque se você não está colaborando, né, com a experiência, a tendência é que a experiência fique mais difícil, não como castigo, mas para te levar a motivar, a experimentar e aprender. Porque o objetivo de estar aqui é aprender. É claro que a gente pode se divertir, é claro que a gente deve se divertir, é claro que a vida deve ser boa. Mas dentro de um contexto. Você está aprendendo, está experimentando, está aproveitando isso, está olhando a vista. Alguém já viu um amanhecer lindo, ou um pôr do sol, ou um lago, né? Ou um filhote de animal? Meu, existem tantas coisas. O seu filho, quando nasce, né, meio, você está prestes a acontecer isso com você. Meu, aquilo ali é inestimável. Cada respirada que dá, cada sorriso que dá para você é assim, algo impagável. E a gente está aqui para aproveitar tudo isso. E para aprender. O fundo, a linha de alinhavamento disso tudo é o aprendizado, é o crescimento. E o principal é que esta realidade, ela reúne todas as oportunidades necessárias para a gente experimentar, aprender e crescer. E essas coisas que a gente tem de curiosidade das outras e tudo mais, ela é interessante, mas ela não é o veio principal. Entendi. É claro que é bom eu constatar que existem outras realidades, porque isso me deixa mais tranquilo e acertado com dados e informações de que a realidade realmente não é apenas esta realidade aparentemente material e sólida, que eu não sou apenas o personagem. É muito bom você ter essa tranquilidade, porque, né, você respira tranquilo. Você fala, não, beleza, eu tenho o infinito para continuar aprendendo. Então, não é, às vezes, uma pequena coisa, uma pedrada, uma topada que você dá no caminho, que vai acabar com o seu dia e com a sua vida. Levanta e começa a caminhar de novo. Então, ter essa perspectiva mais ampla é importante, né? E ter essa consciência dessas outras realidades, essas outras possibilidades, é muito bacana e útil para te dar mais tranquilidade e segurança. Mas assim, no dia a dia você vai ter que ir no supermercado, vai ter que trabalhar, vai ter que tomar decisões, né? Porque faz parte das regras do jogo. Por quê? Por que as regras do jogo são assim? Porque elas nos forçam a interagir. Do contrário, a gente estaria lá naquela sala de chat, batendo papo e não resolvendo nada. Como você já comentou, de uma parte da evolução anterior dessas consciências individuadas, que anteriormente não tinham essa oportunidade de realidade virtual para experimentar, e ficavam trocando ideia, mas não chegavam a lugar nenhum. Participando da experiência, a gente consegue sentir as coisas. Por exemplo, se eu vejo alguém sofrendo por algum motivo, eu me compadeço, eu sei o que aquilo significa. Quer dizer, eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa, né, de me desenvolver, de crescer, de ir na direção do amor. Eu só vou aprender interagindo. Se eu não estiver interagindo com as pessoas, e aí o que acontece? Você tem um ambiente familiar, que é o primeiro, que você interage. Você tem uma escola, no seu passo de evolução adicional, e os colegas. E depois você tem o trabalho e os colegas. Tá? Pode ter, por exemplo, a igreja e os colegas da igreja. Bom, vamos dizer que tem a N aí. Mas os principais, você já cobriu 90%, é a família, a escola durante um bom período e depois o trabalho, e pode manter a escola junto. Isso aí dá 90% da sua interação. Isso aí, você tem que ir no supermercado, tem que falar com o caixa, tem que entrar no açougue, tem que ir na padaria. Né? A gente está um pouco limitado disso agora, mas isso é que permite as interações com as pessoas e as oportunidades de interagir, tomar decisões, né, que sejam importantes, impactantes, e perceber o aprendizado que a gente retira disso com a causa que a gente causa de cada ação para nós e para os outros. Então, se não houvesse essa interação nesse formato, a gente aprenderia muito menos, numa velocidade muito menor. Então, isso aqui é um ambiente acelerado de aprendizado. Para a expansão das consciências que estão vivendo nele, né? Perfeito, perfeito, que é o objetivo. Quer dizer, aprender para quê? Para expandir, para crescer, para evoluir. E a direção da evolução é aquela que a gente comentou, acho que foi ontem mesmo, né? Você vem aqui do caos máximo, da confusão máxima, da entropia mais alta, né? Do egoísmo, da luta, da disputa, e vai na direção da cooperação, do amor, da organização, né? Do carinho, do cuidado. Eu acho que a nossa realidade planeta Terra, né? Você mencionou que tem realidades aí alternativas, paralelas, que tem entropia bem mais alta que a Terra, ou seja, um caos muito maior do que o que a gente vê hoje aqui na Terra. Mas eu acho que o planeta Terra já foi bem ruim no início, né? Quando as consciências eram
bem mais rústicas, não entendiam muito bem, porque a gente já viveu essa época aí de olhou para o outro, pegou, eu quero uma coisa que você tem, dá-lhe uma paulada na cabeça, matou o outro e saiu de boa, né? Existiu uma época, tanto que a gente via muito mais guerras, muito mais tanta coisa, né? E aí a gente vai percebendo que ao longo do tempo a gente vai dizendo, isso não é legal agir assim com o próximo, né? E aí vai melhorando a sociedade. E você vê que em todos os tempos, sempre teve algumas pessoas que se destacaram, que viam um pouco mais, que ajudavam a puxar para cima, né, o nosso nível, por assim dizer, pelo exemplo e pelo que passava. Mas você tem razão, quer dizer, a consciência ela começou de uma forma muito básica, muito rústica, quase animalesca, por assim dizer, onde ela tinha que experimentar, né? Ela vai morder o do lado para ver se dói, para ver se consegue alimento, não está nem aí, é um tomando do outro. Mas assim, vai aprendendo que em grupo, talvez, né, você sobrevive melhor. Primeiro tem um grupo familiar, depois tem uma tribo, depois tem uma cidade, um estado, um país, quer dizer, você começa a trabalhar em conjunto. Hoje, a gente nem saberia viver individualmente, né? Quem sabe plantar trigo, colher trigo e transformar em farinha, né? Se perguntar para nossa, sei lá quantas pessoas estão nos seguindo aí hoje, mas sei lá, 1000 pessoas, será que alguma sabe fazer isso? Será que alguma sabe ir na vaca e tirar o leite? Nós temos, o que acontece? Todo esse ambiente, ele nos obriga a viver em conjunto e nos dá a oportunidade de interagir o tempo todo. E é da interação que surge a aplicação da intenção e os resultados que nos levam a aprender. Um pouco por vez, sempre tentando adicionar e crescer. E sempre com livre-arbítrio. Aliás, eu acho que é interessante a gente comentar, porque na sequência, você chegou, acho que, a postar hoje aquela figura que eu pus com as bolinhas, né? Eu acho que você postou no... Postei, aham. Ok. Então, isso está na minha postagem, e está na postagem da MEI também do Stories, né? Que tem a ver com o tema seguinte. Então, isso aqui são realidades, dimensões, mundos, né? Paralelos, por assim dizer, né? Existe essa possibilidade, existe de verdade, mas não é a física, não é o físico materialista que nos leva lá, é através da consciência, ok? Que a gente pode acessar, porque isso é informação, está na rede, toda a informação que está na rede de consciência, nós somos consciência e nós temos acesso desde que nos desenvolvamos para extrair, para sintonizar o canal da realidade certa, ok? Agora, como é que se processa a realidade? Então, a gente falou dos 3 pontos importantes que você recomendou que você anotasse, que é a percepção, a atitude e a intenção, ok? Agora nós vamos falar por que a intenção funciona aqui, né? Como é que a realidade calcula as possibilidades futuras de todo o potencial de realidade, de tudo que pode vir a existir, ok? Então, nessa figura, você vai ver que tem 3 linhas, né? Tem 3 linhas, e eu acho que eu vou... Eu não sei se... Tem 3 linhas com bolotinhas, né? Tem a primeira aqui para dentro, a segunda e a terceira nível. De cada bolotinha sai 3 setas, que geram mais 3 bolotas, e de cada bolinha sai mais 3 setas, que geram mais 3 bolotas. Então, esse é um exemplo muito simplificado, que eu bolei baseado nas ideias do Tom ali, explicadas no livro 3, isso está explicado no livro 3, né? O livro não é uma repetição, ele é uma complementação, ele é uma história só contada em 3 partes, que no final ele te faz enxergar e entender melhor a visão ampla e o todo. Essa parte aqui das possibilidades futuras está explicada no livro 3, tem uma figura dele lá, mas eu achei que essa daqui era mais simples para entender. Então a gente tem aquela linha central com 3 pontos que vem de um só, né? E dali você, de cada um dos 3, partem para outros 3 de cada um, ok? Então eu estou supondo, vamos supor, né, nós estamos fazendo um jogo mental, igual o gato de Schrödinger, né, onde eu tenho 3 possibilidades de decidir alguma coisa. Direita, do meio e esquerda. E aí eu escolho uma delas, ok? E depois, quando eu chego na próxima entroncamento, eu só tenho 3. Então esse é um mundo muito limitado, né, um modelinho para facilitar o entendimento, porque a gente não quer sair louco daqui. Então, a cada ponto que eu chego, eu tenho 3 opções. A cada ponto que eu chego, eu tenho 3 opções. Então é assim que, vamos supor que a realidade funciona assim. E é assim que ela funciona, só que ela funciona com muito mais opções do que essas 3, tá? Cada um tem várias opções.
E a somatória de todos nós gera um conjunto de opções para o conjunto da sociedade, da realidade social, né? Da realidade comum entre nós. Então tem as decisões pessoais interferindo com o total e todos gerando. Então, mas para começar, então isso pode ser muito complicado, mas não precisa pensar nisso. Pensa nesses três. Um ponto gera 3 possibilidades, cada novo ponto gera mais 3 possibilidades. Nós estamos nesse ponto aqui, a gente veio do ponto anterior. Tinha um ponto lá que a gente estava no momento anterior, né, antes do jogo andar, né, do programa rodar. Eu tomei uma decisão, escolhi um de 3, aí vim parar em algum lugar, ok? Eu estou aqui, vim de lá, então dos 3, só um se realizou. 3 eram potenciais. A onda colapsou para um dos caminhos e eu fiquei num ponto só. Então, vamos dizer que eu tinha 30, 30 e 30%. Vamos dizer que a chance era igual. Podia ser 90, 10 e 5, não importa, mas 30, 30 e 30, ok? Então, quando eu escolhi uma, virou 100. No momento que eu decidi e fiz, colapsou aquela decisão. Esse colapso não é só da onda para a partícula, é da decisão também. Enquanto eu estou com ela potencial, ela é probabilidade. O universo é probabilidade, é probabilístico. Então não existe esse negócio de futuro determinado, destino pré-determinado, coisa assim. Então, nasceu isso vai ser... para isso. Pode ser, né, que a centelha da pessoa já tenha algumas coisas em mente para aquele personagem, mas não quer dizer que vai ter que ser exatamente isso. Não é nada incompatível, como a gente vai ver. Você sempre está tomando decisões que estão te levando para o momento seguinte. Então você vem para cá, quando vamos dizer, isso é tema para toda uma outra conversa, né? Mas como a gente está num outro, se a gente tem um determinado nível de percepção, a gente tem uma participação grande na decisão do que precisa aprender. A decisão não é do que vai fazer, é do que precisa aprender. Então, olha, eu gostaria de aprender mais sobre isso, mais sobre doação, mais sobre egoísmo, não importa o que seja, eu preciso aprender mais sobre alguma coisa, algumas coisas. Eu estou simplificando aqui, essa é a explicação do Tom, tá? E aí, você está ali interagindo com alguém que te ajuda, com o sistema, e o sistema busca algum local onde aquele tipo de experiência que você vai poder passar lá, uma determinada família, um determinado local no planeta, que vai gerar a oportunidade de você aprender sobre aquilo que você quer aprender. Então, em geral, o grosso da decisão é sobre isto, ok? Não é que eu vou ser filho do fulano com a Beltrana, que eu vou estar do lado vizinho do ciclano. Isso pode até ser uma necessidade, nada é impossível, mas é uma situação excepcional. No global das coisas, você se preocupa com o aprendizado, né? Com o que você precisa aprender. E claro que no primeiro momento, se você é uma consciência muito infantil, você vai ter muito mais ajuda do sistema para te entender, porque você não se entende, e o sistema te entende, porque ele é muito maior que você. Né? E não é que ele está te forçando a nada, ele está entendendo o que você está precisando e está dando indicações quase automáticas, porque é tão básico, você é tão zerado no início, que qualquer lugar que você for, você vai aprender alguma coisa, pouco importa. Tá? Você pode ir para qualquer lado. Mas quando você evolui mais, você pode e participa dessas decisões. Então, aí... Uma interpretação rapidinha aqui. Quando o Mário usa o sistema te ajuda, ele está dizendo o todo, o sistema mais amplo, né? Que é tudo a fonte. Que há. A fonte. Isso. Então, quando o Mário usa a linguagem, o sistema percebe o nível de consciência que cada centelha tem aqui na Terra, né? E ele vai providenciando ajudas para que aquela consciência se expanda, se desenvolva e possa evoluir, porque a evolução individual de cada consciência é a evolução do todo, porque o todo o sistema, né? É todas essas consciências, né, juntas. Só traduzindo aí, Mário, porque a gente usa muito essa linguagem do todo, né? O sistema, o todo e a fonte, vamos dizer, ela está na nossa frente porque ela tem a somatória de todos os aprendizados dela mesma e de todos nós, ok? Então, ele tem uma percepção muito maior, ele ou ela, ou o sistema, ou a mãe, ou o pai, ou a fonte, como queira chamar, né? Como é um sistema criador, eu costumo associar mais a mãe do que ao pai, que parece fazer mais sentido, né? Porque o pai ajuda, mas quem cria mesmo, quem gera a vida é a mãe. Quem dá a luz, então, né? Também
É, quem dá a luz, quem traz a luz, então assim, é um sistema mãe. Então assim, é um sistema mãe, literalmente. Ele não está fazendo maldade. Ajuda todas as consciências, principalmente Ajuda aquelas todas. que são menos desenvolvidas, por assim dizer. Agora, a nossa tendência, quando estamos muito identificados, é achar que as coisas estão sendo por benefício aqui, por prêmio ou por castigo. E não é isso. Não existe castigo, não existe prêmio, né? O prêmio existe no sentido em que você evolui e você sai ganhando com a sua evolução porque você fica melhor, você fica mais feliz, né? Você está bem, você está colaborando na direção positiva para você mesmo e para o todo, né? Agora, o aprendizado é sempre o seguinte, você bateu com a cabeça, acertou ou errou, e você aprendeu alguma coisa, ponto, né? Não é que foi ruim ou foi mal. E ninguém está sendo mal por fazer você passar por determinada coisa ou outra. E na maior parte dos casos, você participou dessa decisão, né? Olha, eu quero aprender sobre isso. Olha, eu quero, sabe, sei lá, qualquer coisa, né? Eu estou precisando mais aprender sobre isso, crescer sobre isso. Você vai ter oportunidade de passar por uma situação onde aquilo se aprende. Então, qualquer situação, as pessoas ali envolvidas têm oportunidades de aprendizado. Para nós que estamos de fora, às vezes é difícil imaginar o que aquela pessoa pode estar fazendo ali, aprendendo ali. E, além de tudo, também está colaborando, como é uma sociedade, como é um sistema social, né? Está colaborando para o nosso crescimento também, porque a gente está convivendo com aquela pessoa, com o problema dela, com as facilidades dela, com a ajuda dela, que nos dá, com a nossa ajuda a eles. Então, toda essa interação está servindo sempre para a pessoa e para os outros em volta dela. Tá? Então, a gente sempre influencia os outros. Agora, voltando à questão daqueles 3 pontos, né? Então, como é que a realidade funciona? O sistema mais amplo, a fonte, o ser, a mãe, né? Ele tem um potencial enorme de cálculo, de poder calcular para frente, com base na qualidade que nós temos hoje, quais vão ser as nossas decisões. Então, o que ele faz? Em qualquer momento, desde o início do Big Bang digital, quando tudo começou nessa realidade virtual, né, nessa escola de experiência, ele consegue calcular para frente quais são as possibilidades que existem, as escolhas possíveis, e quais as probabilidades com que elas ocorram. Algumas 90%, algumas 10%, algumas 0,1%, né? Tem de tudo aqui. Então ele calcula para frente todas as possibilidades e probabilidades, inclusive do que a gente vai decidir para cada coisa que possa aparecer e se apresentar para nós na nossa frente. Tá? E ele guarda tudo isso no sistema dele, né? Ele é um sistema e ele guarda, é uma informação que fica lá registrada. Então, a cada passo que a gente dá e toma uma decisão, ele recalcula tudo de novo, milissegundo a milissegundo, anos para frente. Tá? Então, desde que os tempos começaram, tudo que foi calculado para frente está disponível. E algumas coisas foram escolhidas e outras não. Mesmo as que não foram escolhidas, não são descartadas. Elas são aprendizado e elas ficam guardadas no sistema. Isso é o universo de todas as possibilidades, ou o reino de todas as possibilidades. E você encontra literaturas antigas que chamam esse banco de dados do sistema, com todas essas realidades possíveis, de registros acásticos. Muitos conhecem isso como registro. O Tom chama isso de banco de dados do sistema maior de consciência, tá? Ou da fonte, como você queira. A fonte, ela tem tudo guardado, tudo que é útil está guardado, e o que não possa não ser útil não adianta guardar, mas assim, a maioria de tudo que foi calculado está lá. Então, todas as possibilidades, aquela real que vinha acontecendo desde lá de trás do Big Bang, está lá no histórico, e todas as outras linhas paralelas também estão disponíveis. E daqui do nosso ponto que nós estamos para frente, tudo está calculado. Então, o futuro não é determinado. É o que você estava perguntando antes. Mas é calculável e está calculado e está disponível no banco de dados do sistema. A cada opção de trade. Se tivesse sido. Tem Isso. Que tem as verdades que poderiam ter sido, você pode visitá-las, assim como você também pode visitar as oportunidades futuras do que possa vir a ser. Ok? Mário, tudo que pode vir. Exemplificando aqui, eu não sei se você já assistiu. Ai, Mário, a nossa conexão aqui, o Instagram já vai cortar a gente, porque já está chegando a hora, né? Então, vamos fazer o seguinte, gente, falta só 1 minuto para cair nossa transmissão. Eu vou encerrar aqui e a gente vai voltar, tá? Voltem, gente, para a parte 2.
aonde a gente vai liberar os comentários e aí a gente vai poder ver a interação do pessoal, se tiver alguma pergunta. E aí eu vou falar do que eu ia falar aqui para complementar essa parte aí dos futuros prováveis, né? E a gente volta, tá bom? Então vou encerrar aqui e a gente vai voltar. Não saiam daí, já já a gente vai voltar, que é só o tempo de encerrar e reconectar de novo.